Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Hoje nós abordaremos o tema potenciação. É um conteúdo razoavelmente simples, que vocês começam a estudar lá no 6º ano do ensino fundamental, mas a partir de então vai acompanhá-los em todas as séries. Venha comigo! Quando falamos de potenciação, nós estamos falando de uma operação matemática, assim como a multiplicação, divisão, adição ou subtração. Pense na seguinte situação. Você formou um grupo de 4 amigos para organizar um campeonato de dama. Cada um dos 4 pôde convidar mais 4 amigos. E cada um dos convidados pôde convidar mais 4 amigos. Quantos amigos foram convidados na última rodada? Inicialmente nós tínhamos então 4 pessoas, cada um pôde convidar mais 4, e cada um desses pôde convidar mais 4. Então 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então nós tivemos na última rodada um convite a 64 pessoas. Que operação nós temos aqui? Nós temos uma multiplicação. Só que essa multiplicação, ela tem fatores iguais, o 4 vezes 4 vezes 4. Quando temos uma multiplicação de fatores iguais, essa multiplicação pode ser escrita de uma forma mais simples, através de uma operação que nós chamamos de potenciação. Como será feito isso? Esse fator aqui será a nossa base. O número de vezes em que isso aparece, que esses fatores aparecem, nós vamos colocar como nosso expoente. E esse resultado é a nossa potência. Então, uma multiplicação de fatores iguais pode ser escrita como uma potenciação. Essa operação que vocês estão vendo aqui. E como toda operação, cada uma dessas partes recebe um nome específico. Então, vamos lá. Esse 4 é chamado aqui de base. Esse 3 é chamado de expoente. E esse 64 é a nossa potência, tá? Então podemos chamar também o 4 elevado ao cubo de potência. Esse conjunto todo é uma operação chamada potenciação. Logo, pela nossa definição, para se resolver uma potenciação, nós vamos pegar a base e multiplicar pela própria base, escrevendo essa base conforme está indicado no nosso expoente. Vejamos um exemplo. 2 elevado à quinta potência. Então, nós temos a base 2, que será multiplicado pela própria base. E quantas vezes nós vamos escrever esses 2? 5 vezes, conforme o expoente. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. E vezes 2, 32. Portanto, 2 elevado à quinta potência resulta em 32. Conforme essa definição, quando nós temos 2 elevado a 1, isso significa que nós vamos pegar essa base e escrevê-la apenas uma vez. Portanto, todo número elevado ao expoente 1, a potência é a base. A questão que se levanta é, quanto é então 2 elevado a 0? Sabemos que todo número elevado a 0 é 1. Vamos entender o porquê desse 1. Considerem comigo. 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, o 2 multiplicado por ele 4 vezes, que vai dar 16. O 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 1, 2 uma vez só, 2. Notem que à medida que esse expoente vai diminuindo, olha, 4, 3, 2, 1, próximo será o expoente 0.
Agora vamos pensar aqui. 16 para chegar a 8, isso aqui foi dividido por 2. 8 para virar 4 foi dividido também por 2. 4 para virar 2 foi dividido por 2. Logo, para a próxima potência, eu vou continuar dividindo por 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Portanto, 2 elevado a 0 é 1, assim como qualquer número elevado a 0 será sempre 1. Quando entrarmos em propriedades da potência, podemos retomar isso aqui para demonstrar a partir das propriedades da potenciação. Até agora nós só vimos potências envolvendo números naturais, tanto na base quanto no expoente. Mas vamos ver situações em que números inteiros, racionais ou números reais sejam utilizados. Vejamos então potências cuja base seja um número inteiro. Sabemos que os números inteiros podem ser números tanto positivos quanto negativos. Então eu vou escrever aqui 2 elevado ao quadrado menos 2 elevado ao quadrado menos 2 elevado ao cubo menos 2 elevado ao cubo com parêntese e menos 2 elevado ao quadrado, também envolvendo parêntese. Então, veja só, pela definição, nós vimos que para resolver isso eu vou pegar a base, multiplicar pela própria base, conforme está indicado no expoente. Então, eu tenho 2 vezes 2, que dá 4. Se eu tenho menos 2 elevado ao quadrado, vou repetir esse sinal da operação e vou resolver apenas a potência de 2 elevado ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2. Então, eu tenho menos 2 vezes 2, 4. A mesma coisa vai ocorrer aqui, olha. Eu vou repetir o sinal de menos e eu tenho apenas o 2 positivo elevado ao cubo. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Então, vou repetir o menos e eu terei 8, menos 8. Quando esse sinal de menos está entre parênteses, isso indica que o número é negativo e, portanto, é esse menos 2 que está sendo elevado ao cubo. Portanto, eu terei menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos e menos, mais e menos, menos. Notem, portanto, que quando a base tem um sinal de menos e esse sinal está junto com o número entre parênteses, nós estamos multiplicando o sinal junto com o número. E aí poderemos ter um sinal ou negativo ou positivo. Vejamos esse outro exemplo. Menos 2 elevado ao quadrado. Então, já vimos que esse 2 será multiplicado junto com o sinal de menos. Então, 2 negativo vezes 2 negativo, eu terei 4 menos e menos, mais. Ou seja, 4 positivo. Notem, portanto, aqui que temos algumas potências de base negativa. E nessas situações que nós vimos aqui, olha, em 3 dos casos o resultado continuou negativo, mas em uma situação o resultado se tornou positivo. Então, nós podemos generalizar dizendo o seguinte: quando a base é negativa, esse número se transformará, ou seja, o resultado será uma potência positiva, desde que atenda a duas exigências. Primeira, esse sinal de menos precisa estar junto com o número entre parênteses. Então, precisa estar entre parênteses. Essa é a primeira condição. A segunda condição se refere ao expoente. O expoente precisa ser um número par. Então, expoente par. Repetindo, uma potência de base negativa se transformará em um resultado positivo quando atendida duas exigências. A base precisa estar entre parênteses com seu sinal de menos e o expoente precisa ser um número par.
Por que aqui nós ficamos com o resultado negativo? Porque embora a base esteja entre parênteses, o expoente é ímpar. E por que nesse caso aqui continuou negativo? Porque embora o expoente seja par, não colocamos o parêntese na base. E se a base for um número fracionário ou decimal, como resolvemos? Vamos resolver da mesma maneira. Então, imagine que eu tenha 2/3 negativo elevado ao cubo. Então, como eu vou resolver isso aqui? Eu vou pegar a base, que é menos 2/3, multiplicar pela própria base, menos 2/3. Vou escrever isso aqui quantas vezes? Olhar para o meu expoente. Então, 3 vezes, menos 2/3. Então, vou multiplicar aqui, multiplicação de frações, olha, eu vou multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Ou seja, o que está em cima pelo que está em cima, o que está embaixo pelo que está embaixo. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. E multiplico também os sinais, menos e menos mais e menos, menos. Portanto, menos 2/3 elevado ao cubo resulta em menos 8/27 avos. E se esse número estivesse na forma decimal, por exemplo, 1,2 elevado ao quadrado? Da mesma forma, vamos pegar a base, que é 1,2, e vamos multiplicar pela própria base, que é 1,2. 1,2 vezes 1,2. Se não souber isso de cor, podemos armar aqui uma continha. 1,2 vezes 1,2. E para quem não se lembra, vou multiplicar o 2 primeiro. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Não me importando ainda nesse momento com a vírgula. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Agora eu vou somar 4, 2 e 2, 4, 1. Agora sim, depois de terminada a operação, eu vou olhar aqui para as vírgulas. Quantos números eu tenho depois da vírgula aqui? E quantos números eu tenho depois da vírgula aqui? Ou seja, nos fatores da multiplicação. Então, eu tenho um número mais um número, ao todo, 2 números depois da vírgula. Portanto, no resultado final, eu preciso pular 2 números, ou seja, deixar 2 números depois da vírgula. Então, 1,2 vezes 1,2, 1,44. Vejamos agora alguns exemplos em que o expoente da potência é um número inteiro, ou seja, o número negativo está no expoente. Então, vamos lá. No primeiro caso, nós temos 4/5 elevado a menos 2. Então, o primeiro passo é eliminar esse sinal de menos que está no expoente. Para que esse menos seja eliminado, nós vamos inverter a base dessa potência. Como nós temos 4 sobre 5, girando aqui, olha, ficará 5 sobre 4. Então, 4/5 passou a ser 5/4. Isso elevado ao mesmo expoente, só que agora ele está positivo. Bem, agora nós já sabemos como resolver. 5/4 elevado ao quadrado é o mesmo que 5/4 multiplicado por 5/4. 5/4 vezes 5/4, então 25 sobre 16, porque 5 vezes 5, 25, e 4 vezes 4, 16. Mas e quando nós tivermos uma base natural ou inteira, ou seja, não for uma fração, como é que nós faremos para fazer essa inversão? Então, muito simples. Todo número natural ele tem por denominador o número 1. Então, eu vou fazer esse 1 aparecer. E agora nós vamos fazer da mesma forma que fizemos no exemplo anterior. Eu vou inverter essa base. Então, 3 sobre 1 vai ficar 1 sobre 3 elevado ao mesmo 4. Então, quando eu faço esse sinal de menos desaparecer, a base será invertida.
Se eu quiser também fazer o contrário, eu posso colocar um sinal de menos e girar novamente essa base. Pois bem, então, 1/3 elevado à quarta potência vai ficar 1 elevado à quarta é 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes, então nós teremos 1. E o 3 elevado à quarta, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Portanto, 3 elevado a menos 4 equivale a 1 sobre 81. Eu disse que você poderia fazer o menos aparecer e ter uma inversão. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha 1 sobre 10, isso está elevado ao quadrado. Então, eu posso escrever essa potência aqui também da seguinte forma, olha, vou fazer esse 10 trocar de lugar com 1, então vai ficar 10 sobre 1, e aí eu faço o sinal de menos aparecer no expoente. Esse 1 é desnecessário que ele apareça, então 1/10 ao quadrado é o mesmo que 10 elevado a menos 2. Tudo bem até aqui? Vejamos agora um exemplo em que o expoente é um número racional. Então, nós temos 9 elevado a meio. Nesse caso, temos uma fração no expoente. Como faremos para resolver isso? Então, vou dar uma dica aqui para a gente não esquecer, fazer isso de uma forma bem prática. Nós vamos transformar isso aqui em um radical. Então, eu terei uma raiz. Agora, onde colocaremos cada parte dessa potenciação? Então, vamos lá, olha, a base da potência será o nosso radicando. E esse 1 e esse 2, uma parte virá para aqui, onde nós chamamos de índice, a outra parte vem para aqui, ou seja, o expoente do radicando. Como guardar isso para não se esquecer? Então, vamos usar essa dica aqui, olha. Imagine que eu tenho aqui uma luz, um sol. Então, a gente brinca dizendo o seguinte, ó, quem está no sol vai para a sombra, vai ficar aqui dentro, ó, embaixo desse braço do radical. E quem está aqui embaixo, ó, protegido, quem está na sombra, vai para o sol. Então, uma dica aí bem simples para você não se esquecer. Então, olha, a base vai virar o radicando, e em relação à fração, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Pronto, agora é só resolver esse radical. Raiz quadrada de 9 elevado a 1. Nem o 1 precisa aparecer quando é expoente, nem o 2 quando é índice. Ou seja, eu tenho raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Ou seja, qual número vezes ele mesmo dá 9? Então, 3. Portanto, 9 elevado a meio é igual a 3. Vejamos agora as propriedades. Quando falamos de propriedades da potenciação, nós temos 5 propriedades. A primeira nos diz o seguinte: se eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, aqui representados por a elevado a n vezes a elevado a m, eu posso repetir a base. Qual é a base? A. E fazer o que com os expoentes? Somar os expoentes. Terei n mais m. Vamos ver isso aqui com um exemplo numérico. Imagine que eu tenha 5 elevado ao cubo multiplicado por 5 elevado à quarta potência. Como as bases são iguais, eu tenho que olhar primeiramente para a base. Se as bases forem iguais, eu posso aplicar a propriedade. Então, base igual, vou repetir a base e fazer o que com os expoentes? Vou somar. 3 mais 4, 7. Então, está aqui a nossa primeira propriedade. A segunda propriedade ela é muito parecida com a primeira. O que mudará aqui é que, em vez de uma multiplicação, nós vamos usar uma divisão. Então, na primeira propriedade, temos uma multiplicação de potências de mesma base. Segunda propriedade, nós temos uma divisão
de potências de mesma base. Nesse caso, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, eu terei, em vez de n mais m, eu terei n menos m. Vejamos isso com um exemplo também numérico. Vou usar a mesma base, 5 elevado à sexta potência dividido por 5 elevado à quarta potência. Então, nesse caso aqui, já que as bases são iguais, eu vou repetir a base e vou subtrair 6 menos 4, 2. Portanto, 5 elevado à sexta dividido por 5 à quarta, 5 elevado ao quadrado. Terceira propriedade. Terceira propriedade é o que nós chamamos de potência de potência. Imagine que eu tenha a elevado a n e essa potência está elevado a m. Então, nós temos aqui mais de um expoente. Poderiam ser 2, 3, 4 e assim por diante. Poderíamos aplicar a propriedade do mesmo jeito, desde que houvesse algum sinal separando esses expoentes. Então, olha, potência de potência, eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. Então, aqui eu vou aplicar uma multiplicação. Então, ficará n vezes m. Com um exemplo numérico, nós teremos 5 elevado ao quadrado e isso elevado ao cubo. Então, vou repetir a base e vou multiplicar 2 vezes 3, 6. Mas aí você pergunta, professor, e se eu tivesse outros expoentes? Então, vejamos um outro exemplo. 5 elevado a 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Então, eu vou repetir a base e vou multiplicar todos esses expoentes. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Portanto, 5 elevado a 30. Mas gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Isso aqui é bem diferente de 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Tá? Como eu não tenho nada que separe esses dois expoentes, eu não aplico essa propriedade. Eu vou resolver potência por potência de cima para baixo. Então, eu vou repetir a base e começo a resolver pelo topo. 2 elevado ao cubo e não 2 vezes 3. Então, quanto é 2 elevado ao cubo? Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, eu terei 5 elevado a 8 e não 5 elevado a sexta. Tudo bem? Vamos para a quarta propriedade. Na quarta propriedade, nós teremos uma multiplicação e essa multiplicação está elevada a um expoente, tá? Então, uma potência de um produto. De que forma nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar esses valores, esses fatores da multiplicação que estão entre parênteses e elevar ao mesmo expoente. Então, eu terei a elevado a n, vou repetir o sinal de vezes, b elevado a n. Vamos ver com um exemplo numérico. 3 vezes 4 elevado à sexta potência. Então, eu terei 3 elevado à sexta. Vou repetir o sinal de multiplicação e vou ter 4 elevado à sexta. Tudo bem? Uma outra forma também de vermos isso aqui é que quando os expoentes são iguais, eu também poderia ter feito o seguinte, multiplicar o que está aqui dentro e depois elevar a sexta. Ou seja, se os expoentes são iguais, eu posso repeti-los e multiplicar as bases. Então, 3 vezes 4, 12. Portanto, 3 vezes 4 elevado à sexta pode gerar tanto um 3 à sexta vezes 4 à sexta, quanto poderia resolver 4 vezes 3, 12 e 12 elevado à sexta.
O que eu vou usar? Depende da situação, depende do problema que você está resolvendo. Às vezes eu tenho isso e vou precisar fazer dessa forma. Outras vezes eu tenho isso aqui e vou precisar abrir dessa maneira. Vejamos então a quinta propriedade da potenciação. Nessa quinta propriedade, veremos uma semelhança muito grande com a quarta. A única diferença reside na operação. Em vez de multiplicação, nós teremos uma divisão. Portanto, em vez de A vezes B elevado a N, teremos A dividido por B elevado a N. Resolvo da mesma maneira. A elevado a N, vou repetir o sinal de divisão, B elevado a N. Então, mudou apenas a operação que está no meio, mas a forma de resolver é a mesma. Vejamos aqui, com números, vou usar os mesmos números, 3 dividido por 4 elevado à sexta, é o mesmo que 3 elevado à sexta, dividido por 4 elevado à sexta. Gostaria de chamar a atenção de vocês que essa divisão poderá aparecer também dessa forma, olha. A dividido por B elevado a N. Então, é a mesma coisa. Eu tenho esse símbolo como divisão e esse traço aqui também como sinal de divisão. Então, eu terei A elevado a N dividido por B elevado a N. É a mesma coisa, tá? Esse 3 dividido por 4 elevado à sexta poderia estar escrito também como 3 sobre 4 elevado à sexta. Então, ficará 3 elevado à sexta dividido por 4 elevado à sexta potência. Bem, nós vimos todas as propriedades da potenciação aí utilizando expoentes naturais. Mas se esses expoentes fossem números inteiros ou racionais, a propriedade é válida? Sim. Então vamos pegar aqui um exemplo. 5 elevado a menos 2 multiplicado por 5 elevado a menos 4. Então notem que agora nós temos uma multiplicação de potências de mesma base, mas os expoentes são números inteiros, ou seja, números negativos. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. A diferença será que agora nós temos um jogo de sinal aqui para fazer. Olha, eu tenho menos 2, mais e menos, então vamos fazer o jogo de sinal, menos 4. E, portanto, menos 2 menos 4, ou seja, se eu devo 2 e devo 4, minha dívida é de 6. Então, eu terei 5 elevado a menos 6. Vamos pegar essa mesma situação, só que agora usando a divisão. Então, 5 elevado a menos 2 dividido por 5 elevado a menos 4. Então, notem que essa é a segunda propriedade, é uma divisão. Então, eu preciso acrescentar um sinal de menos aqui, ó, subtrair. Então, eu terei 5 elevado a menos 2, menos e menos dará mais 4. E, portanto, eu terei 5 elevado a menos 2 mais 4, ou seja, eu devo 2 e tenho 4, resultado 2. Lembrando sempre de conservar o sinal do número maior. Então, 5 elevado ao quadrado. Tudo bem até aqui? Isso vai acontecer também com as outras propriedades, tudo bem? 5 elevado a menos 2 elevado a menos 3 elevado a 5. Então, eu vou conservar a base que é 5 e vou multiplicar. Menos 2 vezes menos 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. Menos e menos, mais. Então, 6 positivo. 6 positivos vezes 5, 30. Ok? Então, pegamos menos 2 vezes menos 3 vezes 5. 6 vezes 5, 30, menos e menos mais e mais. Então, o nosso expoente será positivo. Vamos pensar numa situação agora em que os expoentes sejam números fracionários.
Então, eu tenho 5 elevado a 1 meio multiplicado por 5 elevado a 2 terços. A propriedade é a mesma, conservo a base e vou somar esses expoentes. Mas como nós temos aqui uma fração, a soma de fração de denominadores diferentes vai implicar que tiremos o MMC. Então, vamos recapitular aqui rapidinho. Eu tenho 1 meio, já que isso aqui é uma multiplicação, eu vou somar os expoentes. Então, mais 2 terços. Como é que eu faço para somar isso? Primeiro passo, vou tirar o MMC de 2 e 3. Então, temos algumas maneiras de tirar esse MMC. Uma delas, a mais tradicional, é através dessa fatoração de números. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não dá, eu vou conservar. 3 dá para dividir por 3, que dá 1. Então, agora eu multiplico. 2 vezes 3, 6. Então, no lugar do 2 e do 3, eu vou colocar 6. Se você não tem muita habilidade com essa forma, eu poderia também fazer assim, encontrar os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3. 2 e 2, 4, e 2, 6, e 2, 8, e 2, 10, e assim por diante. E os múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12. Então, o primeiro que aparece nos dois é o nosso MMC, ou seja, é um múltiplo comum, ou seja, que está nas duas sequências, e é o menor de todos, porque se eu continuar aqui eu vou encontrar outros múltiplos comuns. Queremos o menor para facilitar o nosso cálculo. Então, voltemos aqui. Eu tenho 1 meio mais 2 terços. Tirei o MMC de 2 e 3, é 6. A questão é, eu tinha 2 e agora é 6, então esse 2 ele foi multiplicado por qual número? Foi multiplicado por 3. Então, ele foi multiplicado por 3. 2 vezes 3, 6. Então, eu vou pegar o numerador e multiplicar pelo mesmo número. 1 vezes 3, 3. Aqui é a mesma coisa. 3 virou 6, então ele foi multiplicado por 2. Logo, eu vou multiplicar o numerador também por 2. 2 vezes 2, 4. Uma outra maneira de pensar isso é utilizando a operação inversa da multiplicação. Olha, 6 dividido por 2, 3. Encontrei esse número aqui. E 3 vezes 1, 3. Mesma coisa, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Agora, eu vou conservar esse denominador, que é 6, e vou trabalhar aqui com os numeradores. 3 mais 4, 7. Então, obtivemos 7 sextos. Portanto, 5 elevado a 1 meio vezes 5 elevado a 2 terços é 5 elevado a 7 sextos. Ok? Bem, vejamos esse exemplo de aplicação para entendermos a importância dessas propriedades. Imagine que você se depare com um problema como esse e você quer resolver sem utilizar as propriedades da potenciação. Então, imagine aqui, olha, 3 elevado a 500. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 500 vezes. Então, vai ser um número muito alto e muita conta para ser feita. Da mesma forma, 3 elevado a 150, a 100, e aqui, olha, 3 ao quadrado é 9, agora 9 vezes 9, 6 vezes, esse resultado vezes ele 5, depois vezes 10. Então, seria muito trabalhoso, né? Bem complicadinho fazer isso sem utilizar as propriedades. Agora, olha como vai ficar bem fácil com as propriedades. Olhando para essa primeira parte da operação, que propriedade da potenciação ela nos remete? Então, trata-se de uma multiplicação de potências de mesma base? Não, só tem uma base. É uma divisão? Não. Potência de potência? Sim. Olha, eu tenho vários expoentes aqui para o número 3. Então, conforme a propriedade, o que pode ser feito? Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, vamos fazer isso. A base é 3 e eu vou multiplicar todos esses expoentes. Então, eu terei 2 vezes 6, 12, 12 vezes 5, 60, 60 vezes 10, 600.
Por enquanto, para facilitar bem o entendimento de vocês, eu vou repetir todo o restante. Então, olha, vezes 3 elevado a 100 dividido por 3 elevado a 500. Isso tudo sobre, ou seja, isso é uma divisão também, de 3 elevado a 150 vezes 3 elevado a 48. Pois bem, olhando para isso aqui agora, notem que nesse primeiro trecho aqui, ó, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. E nesse trecho eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Já vimos pela primeira e pela segunda propriedade que no caso de uma multiplicação eu vou acrescentar um sinal de mais aqui entre os expoentes. E quando se tratar de uma divisão de potências de mesma base, eu vou subtrair os expoentes. Então, vou colocar um sinalzinho de menos aqui. E vou repetir a base. Então, a base aqui é igual a 3. Eu vou repetir o 3. Aqui eu somo e aqui eu subtraio. Então, 600 mais 100 dá 700. 700 menos 500 dá 200. E isso está sobre o quê? Notem que aqui embaixo eu também tenho uma multiplicação de potências de mesma base, que nos faz lembrar da primeira propriedade. Então, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. 150 mais 48, eu terei então 198. Nesse último trecho aqui, eu já disse a vocês que a divisão, esse traço é uma divisão, poderia ser escrita também dessa forma, ó, 3 elevado a 200 dividido por 3 elevado a 198. Talvez isso seja mais familiar para vocês, mas é a mesma coisa aqui, olha. Eu tenho uma divisão de potências de mesma base. O que a gente faz aqui? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, é isso que nós vamos fazer, olha. Conservar a base e subtrair 200 por 198, que vai resultar em 2. 200 menos 198, 2. E agora está fácil de resolver. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Está aí o resultado dessa expressão. Eu disse que a partir das propriedades da potenciação era possível explicar por que todo número elevado a zero resulta em 1. Então, agora que nós já vimos as propriedades da potenciação, eu vou pegar uma em específico, que é a segunda. Ela nos diz que em uma divisão de potências de mesma base, nós podemos repetir a base e subtrair os expoentes, ou seja, n menos m. Vamos pensar isso aqui com números. Por exemplo, 3 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado. Então, pela propriedade, eu vou conservar a base, que é 3, e vou subtrair os expoentes. 2 menos 2, 0. Olha, chegamos em uma potência cujo expoente é 0. Deixe isso aqui por enquanto e vamos resolver sem aplicar a propriedade. Então, quanto seria 3 elevado ao quadrado? Sabemos que é 9, que é 3 vezes 3. Dividido por 3 elevado ao quadrado também é 9. E 9 dividido por 9 dá 1. Portanto, quando o expoente é 0, isso é fruto de uma divisão de potências de mesma base. Ou seja, divisão de números iguais, que resulta sempre no número 1. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quem ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e se você gostou, dê um like aí. Valeu, grande abraço, até a próxima aula.